quando o garoto ele está começando a jogar, está buscando um clube, ou ele está ingressando no clube, ele já entrou no clube, ele treina constantemente na busca do sonho. E é muito difícil quando ele vai conforme a idade vai avançando, vai aumentando a idade dele, ele começa a ter que abrir mão de algumas coisas que garotos na idade dele costumam fazer. Lazeres, passeios, divertimentos noturnos, quando já está mais adolescente, ou mesmo passeio, viagens em família, para poder fazer aquele campeonato que vai jogar, que teu filho vai disputar, ou que você vai disputar. Muitas vezes, final de semana, esquece. O garoto, quando ele quer ser jogador de futebol jogador de futebol, não existe final de semana. Final de semana agora é em busca do objetivo de ser jogador de futebol. E muitas vezes também chega nos pais. Os pais também abrem mão do final de semana em família. E o final de semana acaba sendo um final de semana para acompanhar o filho. Quando as coisas estão acontecendo, as coisas estão dando certo, é muito gostoso, né? Porque tudo já está fluindo, as coisas já estão fluindo. É gostoso. Agora, com o passar dos anos, quando as coisas não começam a ir muito bem, tende a querer buscar outras alegrias para compensar aquele resultado, o que não está acontecendo dentro da carreira de buscar ser jogador de futebol. Só que isso é uma fase. Você tem que entender que essa dedicação, ela tem que ser contínua. Por quê? Porque às vezes, quando o garoto ele começa... Às vezes ele começa muito bem, né? Tem garotos que com 11 anos ele já conseguiu entrar num clube. E tem garotos que vai ser mais avançado, com 17, 18, 19 anos, né? Cada caso um caso. O objetivo maior é ser jogador de futebol. Então essa renúncia ela é necessária. Agora, o que é importante entender, e eu vou fazer uma comparação quando o garoto está na escola, né? Quando uma pessoa ela vai buscar uma formação, está buscando uma formação acadêmica, uma profissão, ela vai fazer uma faculdade. Uma pessoa que está na faculdade, ela está aprendendo aquilo que ela vai exercer no futuro. E por já estar com uma idade avançada, ela já tomou consciência da importância de se dedicar àquela faculdade, mesmo porque tem um investimento a ser feito na faculdade. Agora, estudar não garante que a pessoa vai exercer a profissão, porque as pessoas... elas não pagam as pessoas pelo que elas sabem, e sim para o que elas entregam, para os resultados que elas dão. Então a pessoa, quando ela estuda, ela se dedica e depois ela vai exercer a profissão. Agora o garoto, quando ele tem entre 11 a 19 anos, quanto mais vai crescendo, mais ele vai aprendendo. Às vezes ele não toma essa consciência da importância disso, a consciência de treinar de maneira forte, de maneira ali não é só um lazer. Quando jovem, quando 11 anos, obviamente o ideal é deixar o garoto jogar sem cobrar do garoto. Agora, quando ele começa a chegar lá para os 13, 14 anos de idade, e aí quando chega nos 15 anos, adolescência, e aí um pouco antes na pré-adolescência, ele já tem que estar tomando a consciência da importância que ali é a profissão que ele escolheu. E antigamente, hoje quando você vê um jogador de 16 anos num profissional, já é algo que já não é comum. Já não é comum. Só que é muito mais comum que anteriormente. Nós temos exemplo da época do Pelé, né? Pelé disputou uma Copa do Mundo com 16 anos de idade. Teve outros jogadores com 16 anos se despontaram, como o Robinho, o próprio Diego do Flamengo, tem o próprio Ronaldo Fenômeno. Então, quanto antes o garoto conseguir se tornar profissional, melhor é. Então, se o garoto está indo treinar, se você está indo treinar e não tomou consciência, está com 14 anos já, 15 anos, e não tomou consciência que ali os treinos diários que vão mudar a tua vida, os treinos diários que farão você evoluir. E aí, o sonho maior de querer ser jogador de futebol é ele que vai reforçar você a abrir mão de alguns finais de semana de lazer entre família, e você tem que fazer valer isso. Então você tem que entregar o teu máximo, E para que entregar o teu máximo? Para que amanhã você não se frustre. Tem aqueles garotos que quando ele vai para a escola, ele só quer se destacar na zoeira. Então ele senta no fundo, ele brinca, ele é o cara da zoeira. E tem aquele garoto que já senta lá na frente, ele já tomou consciência da importância do estudo.
E o que vai acontecer lá no futuro normalmente? Aquele que buscou o conhecimento, aquele que se dedicou a aprender, naturalmente tende a ter melhores resultados profissionalmente. Então vai ser o garoto ou que vai abrir um negócio e vai empreender desde novo, ou vai ser o garoto que vai ingressar numa faculdade, ou vai ser o garoto que vai entrar num emprego e vai se dedicar e vai ter bons resultados. E aquele garoto que era zoeiro, que se não dedicou, quando ele acordar para a vida e falar, meu, agora eu casei, tá difícil, tá mais difícil, o tempo tá mais corrido, os gastos aumentaram. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ele não tomou consciência. Obviamente você fala, Fabio, mas as pessoas não sabem que devem ir para a escola estudar? Sim, todos sabem que devem ir para a escola estudar, mas tomar consciência que você se aprofundar vai fazer diferença. E assim é o garoto. Assim é o garoto que está no clube, quando ele for abrir mão no final de semana, porque vai perder muitas festas de família, churrasco, e ainda hoje, com essa questão da rede social, tudo virou instantâneo, né? Então, o WhatsApp entre grupo, entre família, onde as pessoas conseguem, faz uma festa, coloca foto no grupo do WhatsApp da família, nas redes sociais, ou no próprio status do Instagram, do WhatsApp. Então, se o garoto não estiver focado, se o pai não estiver bem enraizado com ele, fazendo ele tomar consciência que esse momento do garoto de 15 anos é o mesmo momento do garoto que está com 20, 21 anos e está fazendo faculdade. É o momento de preparação para colher o fruto. E o fruto do jogador de futebol, em alguns casos, ele já chega com 16 anos, já se torna profissional. Às vezes o garoto de 16 anos, ele nem se tornou jogador profissional, mas ele já tem um salário, às vezes ganhando até mais que os pais. Isso não é porque os pais ganham mal, é porque tem garotos que com 15, 16 anos já ganha 20 mil reais, entendeu? 15 mil reais. Garotos que já estão na seleção brasileira. Então já é mais que uma família de um pai que às vezes que o pai é formado, é um pai que fez faculdade, se formou. Então, quanto antes tomar consciência, eu não estou falando a questão de tomar consciência, não com o objetivo de já vou querer ganhar o dinheiro, meu filho já vai querer ganhar o dinheiro, não. É para você não perder o tempo e lá na frente não se arrepender. É você chegar com 18 anos, 20 anos, e você jogou todas as categorias de base e ainda não se profissionalizou. E aí você começa a ficar com medo se vai conseguir transformar aquele sonho que começou desde os 11 anos, até antes, 8 anos, 5 anos, se conseguiu transformar, concretizar ele em realidade. E aí a gente fala, né? Um garoto ele começa a jogar com 5 anos de idade e com 20 anos de idade chega a prova final, a prova máxima, se você passou ou não, se você vai ser profissional ou não, se você vai seguir a carreira ou não. Você ficou 15 anos fazendo isso para as pessoas depois perguntarem se você sabe fazer bem feito isso. Se você está fazendo bem feito. E se você abriu mão lá atrás, zoou, você perdeu oportunidades. Uma oportunidade de talvez ter jogado numa categoria superior. Uma oportunidade de um dia ter treinado com a equipe profissional. E o treinador da equipe profissional chamou você para jogar. Você não estava bem naquele momento, você treinou sempre, mas naquele momento você não estava bem, aí você não agarrou a oportunidade. E não é porque você não é bom, não. Porque tem muitos garotos bons de bola, que vão ficar no caminho. Não é porque não tem qualidade técnica, é porque não se dedicou o suficiente, entendeu? Não se dedicou o suficiente. Então, na hora que chegou a oportunidade, ele não agarrou. Entendeu? Ele não agarrou. Então a oportunidade, a dedicação, ela tem que ser constante. E vai ter que se abdicar de finais de semana. Vai se abdicar de muita coisa. E sem contar que essas festas. Porque o atleta de futebol, além do treino, tem a questão da alimentação. E se você ficar indo nas festas, na curtição do pessoal, você não vai ter uma vida regrada. E é necessário essa vida regrada. Para que você esteja sempre com a imunidade alta. Porque não é só jogar futebol. É jogar tecnicamente, psicologicamente. É um caminha com o outro. Então, agora, o que você deve... E às vezes o garoto ele já está com 15 anos, 16, 17 anos... O que pode mais atrapalhar o garoto a perder o foco?
o relacionamento, as namoradinhas. Não tá falando que você não deva namorar, nada disso. Mas, alguns casos, tem garotos que ele desiste da carreira ou ele não quer viajar. Por quê? Não quer viajar porque conheceu uma garota, tá namorando, não quer ficar longe. E esse momento, e muitas vezes essa garota nem vai ser a tua esposa. E aí você deixou de uma oportunidade porque em troca de algo momentâneo. Então, o foco ele tem que ser contínuo e constante. Contínuo e constante. Futebol ele traz algo muito importante. Ele tira o garoto de pensamentos que não vão agregar na vida. E sem contar a saudade, né? Porque em muitos casos tem garotos que ele já foi para um clube, tá com um clube alojado num time, tá com 14 anos, já pode ser alojado. Aí ele já está alojado, então existe aquela distância da família hoje, com a questão da tecnologia, amenizou, ajudou a diminuir a saudade. Mas olha a dedicação que é necessária, né? Ficar longe da família, ficar longe dos amigos de infância. Lógico, hora ou outra, vai viajar, vai ver o pessoal, vai curtir. Mas por muitas vezes você vai ficar longe. Aí você vai ficar longe e não vai dar o máximo. Você vai ficar longe e não vai querer subir o quanto antes para o profissional. Então mentalmente deve estar pensando em querer ser profissional já com 15 anos. Pô, Fabio, mas com 15 anos não tem. Tem casos de jogadores que se tornaram profissional com 15 anos de idade. Tem garotos que ele sobe para um time. Se eu fosse te dar um conselho, você está com 15 anos, já está treinando um time profissional da segunda ou da terceira divisão. Aí você falaria assim: é melhor eu ficar no profissional ou ir para um time da categoria de base de um time grande? Eu aconselho a ficar no profissional. Por quê? Porque você já vai conviver com jogadores que têm mentalidade profissional. E essa mentalidade profissional vai fazer total diferença. Porque quando você tem mentalidade profissional, como é que qualquer profissional faz? Ele sabe da responsabilidade, ele toma consciência de entregar qualidade, de entregar resultado. E se não entregar resultado, você não tem trabalho, você não tem cliente, as coisas não acontecem. Então essa dependência de sempre estar entregando, sempre estar sendo cobrado, fará o garoto evoluir. Então se tem uma oportunidade de jogar num time profissional o quanto antes, é melhor estar num time profissional, num time pequeno, de uma terceira, de uma segunda divisão, do que estar num time grande, no infantil, no juvenil de um time grande. Por quê? Porque vai trazer essa consciência. A primeira importância que tem que querer ter é querer ser jogador profissional, é querer viver de futebol. Não é querer ser já famoso, querer ter grana, querer ser o cara. Não é isso, é uma consequência. E o garoto não pensar desta forma vai atrapalhar. E por que vai atrapalhar? É a pessoa que fala assim: eu preciso trabalhar, mas eu só vou trabalhar se trabalhar numa grande empresa. Se eu não trabalhar numa grande empresa, eu não vou trabalhar. Não é assim. O profissional ele vai trabalhar onde dá para ele exercer a profissão dele. E aí, conforme ele vai aumentando o gabarito, a qualidade, o resultado, ele vai trocando de empresa. As empresas vão procurando ele, ou ele vão procurar as empresas. Então, essa renúncia, ela fará essa diferença. A renúncia fará você a tomar a consciência da importância. E os pais, como o pai vai fazer para poder dar essa consciência? A consciência ela é tomada nos pequenos detalhes. Quando o garoto ele vai para jogar uma categoria de base, que ele já fica alojado, ele já convive com inúmeros amigos no alojamento. Então ele convive com inúmeras histórias. Essas histórias, existe um enriquecimento cultural. Agora, e tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é o fato da pessoa ver histórias de garotos de extremidade. Tem garotos com uma condição de vida favorável e tem garotos que não vai ter uma condição de vida tão favorável. E aí ele vai ver histórias também de superação de outros que, assim como ele, estão lá em busca do quê? De um sonho maior. E aí ele vai ter garotos que vai falar: eu tenho que estar aqui porque eu tenho que vencer, porque eu tenho que dar uma boa condição para minha família, ou eu tenho que vencer porque eu tô abrindo mão de estar curtindo com a minha família, de estar curtindo com meus amigos. Não porque você não ama. A visão de pensar desta forma não é como uma coisa, carregar uma pedra. Não é isso.
É tomar consciência, já que eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor, e o meu melhor é treinar constantemente. Porque, imagina o seguinte, você faz tudo isso, chega com 20 anos, você não, tem garoto que não é profissionalizado, tem garoto que não vai seguir a carreira, e aí ele vai lembrar por que eu não entreguei tudo, por que eu não me dediquei como deveria se dedicar, por que eu não fiz. E a pior coisa que existe é a gente falar assim, não sei se vocês já tiveram isso, escreve aqui, quem de vocês já se arrependeu de algo que achou, deveria me dedicar mais, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter trabalhado melhor, eu deveria ter feito um serviço de melhor qualidade. Eu quero ouvir a opinião de vocês que estão aqui. Quem já vivenciou esse tipo de experiência? Tudo na vida é dedicação. E a gente, para se dedicar a alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outras. Não tem jeito, não vai ter jeito. Imagine uma pessoa que ela quer fazer faculdade e ela está trabalhando. Então ela trabalha e à noite ela faz faculdade. Ela também vai ter que abrir mão da noite, da TV, da novela, do filme. E no final de semana ela vai ter que estudar para a prova, ela vai ter que abrir mão. Então por que você, garoto, que já está num clube, valoriza isso? E tem garotos que às vezes não têm essa consciência. E não é que a diferença do garoto que está começando com uma pessoa que está levando uma vida, que está fazendo faculdade, levando uma vida convencional, é que o jogador de futebol, ele começa a passar isso já desde os 14, 15 anos. Eu não vou falar antes abre mão também, mas não sente tanto. Agora, a partir dos 14 já começa a sentir mais. Por quê? Porque tem os amigos que curte, viaja. E quanto maior a tua condição financeira dos teus pais, de poder proporcionar viagens, os amigos ao teu redor viajam bastante, maior é a vontade, maior é o desejo de também poder estar passeando, estar curtindo com esse pessoal. Então, agora, quando o garoto, a pessoa que tem a vida convencional, ela vai passar a mesma coisa que você, mas quando ela tiver com 19, 20 anos, que ela vai entrar na faculdade, ela vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. E quando ela se vê, quando ela conclui a faculdade, aí que ela vai ver se ela estudou de verdade ou se ela não estudou. É aquela pessoa que faz direito e quando vai prestar ordem para poder exercer a profissão, não consegue pegar ordem, não foi aprovado. E aí aquele sacrifício, não deixou de abrir mão de algo, vai fazer diferença, entendeu? O Fernando fala assim, o atleta que quiser tentar chegar a ser profissional tem que ir além de perder coisas que os outros colegas fazem. Tem que estudar, fazer inglês e espanhol, treinar muito, ter foco, determinação, perseverança e dedicação. Sim, Fernando, as pessoas, o garoto jovem, ele já fica maduro antes do tempo. E o lado maduro é com consequência por querer ser jogador de futebol profissional. E isso não vale só para o jogador profissional, para o jogador de futebol, isso vale para qualquer garoto que busca algo na parte esportiva, alguém que quer se dedicar, um ginasta, alguém que busca também brilhar no esporte, ele vai abrir mão. E aí não é só abrir mão dos amigos também, é dormir cedo, é levar uma vida regrada. Tá vendo a determinação que tem que ter? Tá vendo que não adianta que o tempo de glória, o momento da pessoa que é maravilhoso, que é que as pessoas vêem na televisão, é maravilhoso, mas as pessoas não veem que para o Neymar chegar a ser o que ele foi, para um Cristiano Ronaldo chegar a ser o que ele foi, para o Messi chegar a ser o que ele foi, ele também teve que passar por tudo que o garoto hoje, o que o teu filho está passando. Teve que abrir mão. Não pensa que deu para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez hoje pode até estar fazendo, mas lá atrás teve que abrir mão. Não teve jeito, porque os pais cobraram. Com certeza os pais cobraram. E aí a responsabilidade, porque quando o garoto ele vai disputar campeonatos, normalmente na categoria de base, é sempre de manhã cedo. E aí quando vai jogar fora, que vai todas as categorias, né, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, costuma sair todo mundo junto no ônibus só. Eu estou falando no clube amador, né? Costuma sair todo mundo junto. Então, a categoria os mais novos vão jogar mais cedo, mas os que tem 17 anos já vai junto. Então, já acorda cedo. E para acordar cedo, tem que dormir cedo. Por que tem que dormir cedo? Para estar descansado, para poder jogar. É abrir mão disso que eu estou falando. É abrir mão de querer ficar brincando, curtindo, comendo uma pizza com família até mais tarde.
O Gleides fala assim, eu já vivi isso na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, desisti, porque meu pai não gostava de futebol, eu deveria ter corrido atrás. Ó, você vê. O Gleides pergunta assim, ó, eu já vou ler novamente. Eu já vivi isso na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu desisti, porque o meu pai não gostava de futebol. Aí ele fala, eu deveria ter corrido atrás. Quer dizer, teve um arrependimento. Teve um arrependimento. Apesar que antigamente, ser jogador de futebol era marginalizado. Era marginalizado. Tinha que trabalhar desde muito novo. Na minha época não, mas na época do meu pai, na mais antiga, era marginalizado. Os pais não apoiavam como apoia hoje. Futebol não era tão profissional como é hoje. E aí você vê, se você não se dedicar, lá na frente você vai se arrepender. Agora, é diferente, não quer dizer que você... Pô, a pessoa que se dedicar, pode acontecer de não se tornar jogador por algum motivo, por N motivo? Pode acontecer. Mas a pessoa vai estar com a consciência tranquila, o garoto vai estar com a consciência tranquila, o pai vai estar com a consciência tranquila, o quê? Que o filho se dedicou o máximo, que você fez o máximo, ele se deu o máximo, ele tomou consciência que deveria se fazer daquele jeito. E aí tem muita vez, se você está se cercando de profissionais, de pessoas que vão de fato te ajudar a alavancar a carreira do teu garoto, porque nós somos frutos do convívio que nós temos. O pai, ele educa o filho. O pai educa o filho. Não é só pelo que você fala, mas é pelo que você faz. O teu filho está vendo. E não só o pai, o filho está vendo o pai, as pessoas que ele convive. Se é avô, se é vó, se é tia, se é irmão mais velho. Tudo isso impacta no desenvolvimento, na educação, até psicológica do garoto. Entendeu? Até isso vai fazer um impacto, vai ter essa influência, vai criar esse hábito. Os amigos que ele joga, onde ele treina, onde ele estuda, tudo isso faz parte do desenvolvimento mental e cultural da criança. Por isso que a educação ela é contínua. Essa mentalidade, para ele tomar consciência dessa importância, de saber que é um lazer, futebol é paixão nacional, é aquilo que ele ama, é aquilo que ele gosta, é aquilo que ele gosta, é aquilo que ele ama. Mas tem que entender que já é algo que tem que ser levado muito a sério. Porque se levar a sério, aumenta a chance de ter o resultado, de chegar a um profissional, de ingressar num clube o quanto antes. Aí tende a ser mais fácil. Não estou falando que é mais fácil, tende a ser um pouco mais fácil. Por que um pouco mais fácil? Porque você já vai estar treinando num clube, você já vai estar treinando com pessoas que têm a mesma visão que você. Garotos tão de qualidade assim como você, que vão elevar o teu nível. E quando o garoto estiver num clube, não se acomode, não pense que o fato de já estou no clube eu estou garantido. É aí que muitos caem. Porque as pessoas caem nas pequenas pedras, as pessoas não caem nas pedras grandes. O Natael fala assim, eu tenho 17 anos, será que ainda tenho como ser jogador de futebol? Total chance. Você tem 17 anos e não está em clube, você tem total condição de ser jogador de futebol. Total. Se dedique, não pense assim, eu já estou com 17 anos, eu vou ficar curtindo e querendo. Agora, se você fala assim, se você não quiser abrir mão do lazer constante do final de semana, não estou falando que você não deva curtir, que a pessoa não deve os dias de folga, os dias que tem os dias propícios, só que você tem que levar uma vida regrada. Tem que levar uma vida regrada. Então, se você tiver com 17 anos e não tiver em nenhum clube, você tem total chance de ser jogador profissional. Hoje eu apoio o meu filho, porque ele é dedicado nos treinos e vem evoluindo cada vez mais. É isso aí. O apoio ele é fundamental, principalmente nesse momento onde vai ter que abrir mão e o pai vai ter que jogar duro com o filho, porque o filho em alguns momentos, principalmente quando as coisas não estiverem fluindo do jeito que eles querem, eles vão querer buscar uma alegria em outro lugar, buscar uma recompensa em outro lugar. Por quê? Porque eu não sou titular, ele acha que ele merecia titular e não é titular, ou porque foi reprovado, ou porque as coisas não estão acontecendo do jeito que gostaria, que o garoto gostaria, e nós somos assim muitas vezes, e aí que tem que entrar a perseverança. Aí que tem que entrar a vontade, e essa vontade ela vai ser testada. E quando ela vai ser testada? Ela vai ser testada quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que você gostaria, do jeito. Mas é aí que você vai persistir, porque a excelência só vem com a consistência. A excelência só vem com a consistência. E o que é a consistência?
A consistência é você manter treinando forte, dedicado, ainda quando você não está apresentando os resultados que você gostaria. E aí, consequentemente, você vai evoluir e com a evolução você vai conseguir os resultados esperados. E qual que é o resultado principal? Entrar no clube e se tornar jogador profissional. Ser grande jogador, treino a treino você vai se tornando um grande jogador. Treino a treino, lapidando e corrigindo, lapidando e corrigindo. Então, e é abrir mão disso, abrir mão da noite, abrir mão, né, de querer levar uma vida comum como teus outros amigos que não são jogador. E como eu vou saber? É simples. Se tiver tudo que atrapalhar o teu treino, tudo que atrapalhar o teu descanso, tudo que atrapalhar o teu compromisso com o futebol, já está te atrapalhando. O que você não deve abrir mão é de estudar. O garoto sempre deve estudar. E não é estudar como plano B, não existe isso. O plano A é ser jogador. É estudar porque para você falar melhor na entrevista, para você saber lidar com finanças, para você saber lidar com questões dia a dia, para você ter uma leitura do que está acontecendo ao teu redor. Então o conhecimento, o estudo deve caminhar junto com o garoto que está buscando querer ser jogador de futebol, porque ele vai se desenvolver como pessoa. E amanhã, você sendo bem sucedido, você vai aprender a lidar, você tem que saber lidar com as finanças, você vai ter que saber a ler bem para poder ter discernimento das pessoas, das situações e assim afora. Então o estudo ele caminha junto para o garoto que quer ser um grande jogador. E aí vai fazer uma comparação. Essa percepção vai fazer a diferença. O Miguel pergunta assim: qual que é o maior desafio na transição escolinha base? Antes de eu falar, o maior desafio eu vou falar de um jeito, contando uma história, né? Quando uma pessoa ela estuda para alguma coisa, ela se dedica a fazer qualquer coisa. Então vamos imaginar assim, ela entra num curso, ok? Depois que ela entra num curso, e aí ela está fazendo aquele curso, ela vai entrar num estágio de trabalho. E naquele estágio, que é um estágio remunerado, ela vai fazer aquilo que ela está estudando, não vai ser nada diferente, tá? Só que ela é remunerado, existe uma cobrança, existe uma seleção das pessoas que ali estão. E qual o desafio que ela vai ter? O desafio que ela vai ter é de entregar aquilo que ela já vinha fazendo. É dela vencer o próprio medo. Esse é o maior desafio. O maior desafio é vencer o próprio medo. Porque quais são as dificuldades? A dificuldade do garoto que está numa escolinha para entrar num garoto que vai entrar numa base é ele enfrentar o medo do novo. O medo da rejeição, os garotos que às vezes... Porque você entende, quando você está entrando em algum clube, você vai tirar espaço de alguém. Se você joga numa posição A, você vai entrar para concorrer com um garoto daquela posição. E você vai brigar para tirar a posição, porque o clube ele não pega todo lateral direito que entra, todo zagueiro, não. Com o tempo alguém vai ter que sair. E essa concorrência, esse espaço que você vai tirar, vai fazer o quê? Vai criar ciúmes, vai criar, a pessoa, vai querer tirar meu espaço, e aí alguns vão querer barrar, alguns vão querer dificultar, vão querer passar a bola. Então, agora, isso vai acontecer, é só na base? Não, isso vai acontecer sempre. Por quê? Porque faz parte da natureza humana, infelizmente. Então, o maior desafio é você mesmo. Então, a exemplo do garoto, da pessoa que está fazendo um curso, e depois vai entrar para estagiar numa empresa, para exercer aquilo que ela está fazendo no curso, ela tem que estar fazendo o curso da melhor forma possível, se dedicando. Se a pessoa estiver dominando o curso, ela vai ter dificuldade mesmo dominando e exercer, só que ela já vai ter uma base sólida para poder exercer aquilo que ela aprendeu. E aí ela vai pegar rapidamente ela vai se dar bem. Então o garoto que está numa escolinha e vai para um clube, se ele já está se destacando na escolinha, se ele joga numa escolinha de alta competitividade, aquela escolinha que disputa campeonatos, aquela escolinha que chega em finais de campeonato, aquela escolinha que tem professores qualificados, ex-jogadores, ou professores que se formaram, é uma escolinha competitiva com garotos bons, a transição da escolinha para a base, ela vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque ele já está saindo bem na escolinha, ele já é titular, ele já joga numa escolinha competitiva, numa escolinha que disputa grandes campeonatos. Então, agora,
Quando fala em escolinha, alguns escolinhas também é exemplo do clube. Se o garoto está numa escolinha, ele vai ter que abrir mão dos finais de semana, de algumas coisas do cotidiano para se dedicar e levar a sério a escolinha. Entende que você não vai levar a sério só quando eu estou no clube. Você não vai, não, agora que eu estou no clube, agora não é, agora é sempre. Qualquer treino você tem que dedicar, qualquer treinamento é uma dedicação. E por quê? Porque você vai levando o teu nível, você vai evoluindo e consequentemente você vai estar preparado para a oportunidade. Porque a oportunidade, quando ela chega, normalmente ela não avisa. E a oportunidade boa é a oportunidade assim. Ela te pega, a oportunidade ela não marca o dia, o horário, no dia tal, horário tal, eu vou chegar lá, eu quero que você esteja preparado, hein? Não! E tem mais, tem a oportunidade que você já está tendo e nem sabe que está tendo. São olheiros que estão lá observando os jogos e não chamou você porque não gostou. Não chamou ninguém porque não chamou ninguém, porque ninguém se destacou. E aí ele foi embora. Aí teve um garoto que se destacou, teve maior sorte, teve um cara lá que observou ele jogar. Não, aquele cara já foi lá até mais vezes. Ou aquele cara foi lá a primeira vez, mas ele acabou de vir de outra escolinha, de outras escolinhas e não viu ninguém de qualidade, na qualidade que ele entendia bom para ele. Então, essa dedicação, entende que cada treino, cada vez que você abre mão de algo, do lazer que normalmente o garoto, nessa idade, né, de pré-adolescência, de adolescência, né, da juventude, é para um bem maior, para você que não venha se arrepender lá no futuro. Quando a gente fala em abrir mão, a Renata fala assim, todo mundo fala que eu jogo muito, mas só tem um problema, minha família não me ajuda, não me apoia, o que eu faço? Todos os jogadores, existem inúmeras histórias de jogadores que não tinha pai, muitas vezes só tinha mãe. Tem jogadores que foram criados com os avós, e os avós também não apoiaram. Quando eu falo não apoiar, é não apoiar de não mover o corpo, não se mover, né? E você tem que buscar o teu sonho, independente de ter apoio ou não. E por que deve ser desta forma? Você tem que buscar, mas é fácil falar. Não é fácil. Quando a gente tem apoio, se torna tudo mais fácil. Mas você tem duas opções. Ou você vai para cima na busca do teu sonho, independente da pessoa te apoiar ou não, ou você abre mão de ser jogador de futebol e amanhã você vai querer pôr culpa nas pessoas. Agora, o que é não apoiar? Ele fecha a porta e não deixa você sair? Se o teu pai fecha a porta e não deixa você treinar, se torna muito mais difícil, porque ele fechou a porta, como é que você vai sair? Agora, se o apoio dele é porque ele não te dá ajuda financeira, ou porque ele não te leva para treinar, não te leva para os outros lugares, você busca apoio em quem? Busca apoio naquele cara que fala que você é bom de bola, chega nele e fala, você acha que eu sou bom? Aquela pessoa você acha que eu sou bom? Você pode me ajudar? Eu preciso de dinheiro de uma passagem? Ou então se tem algum trabalho que eu consiga prestar o serviço, fazer alguma coisa e você me paga e esse dinheiro eu vou usar para pagar a condução. Não, põe a mente para pensar que a solução ela vai aparecer. Essa live é muito importante porque aprendi a ajudar o meu filho a ser mais jogador, a se destacar jogo a jogo. Isso mudou tudo. É isso aí. Quando a gente fala em abrir mão e você tomar consciência, é justamente isso. É você se buscar treino a treino, a evoluir um pouquinho a mais. Todo treino tentar buscar uma evolução maior, evoluir continuamente. Por isso que você não pode, tem pessoas que ela vai trabalhar e ela entende o trabalho, eu só vou lá, trabalhei e vou embora. Para ela não tem ambição, ela não tem sonho, o sonho dela, ela não tem, ela trabalha, pega o dinheiro, paga a conta e vida fica assim. Ela até fala que tem sonho, né? As pessoas até falam, eu tenho um sonho de me formar, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho de viajar, mas o que você faz para o sonho realizar? Porque quando a gente tem um sonho, exige ação, e ação exige esforço. E esforço já fala, esforço. E tudo que se esforça gera o quê? É um incômodo para o corpo, porque você vai ter que agir, você vai ter que se esforçar. E se esforçar é muitas vezes fazer aquilo que é necessário fazer, mas a vontade é ficar deitado. O esforço é isso. É você abrir, porque eu me esforço quando eu quero, não. Se esforçar só quando quer não é esforço, e aí não é dedicação.
Então é superação. Então a superação já é treino após treino. Treino após treino. E você compete com quem? Ah, eu vou competir com aquele lateral para ser melhor do que ele. Não, você vai ter que competir primeiro com você. Como assim eu vou competir com você? Ah, de cada 10 cruzamentos, quantos que você acertou? Compete com você. Ah, eu tô acertando 5. Tenta acertar 6. Tenta acertar 5,5. 6, 6,5 até chegar ao 10. De 10 faltas que você bate, quanto você consegue acertar? Então você treina contra você mesmo. Pô, de um jogo inteiro você cansou? Não, eu não cansei. Eu joguei 45 minutos, 40 minutos sem cansar. Primeiro você luta contra você, você vence você. Você não vai vencer o adversário. O concorrente, você vai ter que superar o concorrente, sem sombra de dúvida, não estou falando isso. Mas você vai balizar o concorrente, sendo que nem você está conseguindo dar conta do básico, nem você está evoluindo, consequentemente você não vai. Agora, e vai ficar mais fácil, porque se você ficar concentrando no teu concorrente, não estou falando que você não vai ver ele, não estou falando disso, mas se você não concentrar em você, você não evolui, você concentrar no outro, isso vai te desanimar, é isso que vai acontecer, vai te desanimar. Então se concentrando em você, vai ficar mais fácil, e aí é uma coisa simples, né? Porque em uma semana você se comparou com você mesmo, e aí mas como que eu vou me avaliar? Vai lá e se filma. Ah, mas eu não tenho filmadora. Se filma com celular. Ah, mas eu não tenho celular. Pede para o amigo filmar. Ah, mas o amigo, o celular dele não cabe muito tempo. Não, você filma tudo. Filma 10 minutos, 15 minutos. E esses 15 minutos você assiste. Você assiste batendo falta. Você assiste. Quantas vezes você foi na linha de fundo cruzar? Entendeu? Então aí, você vai lutar contra você mesmo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai colher o fruto. O fruto é que você vai começar a dar resultado, começar a fazer várias jogadas diferenciadas, e aí as pessoas vão chamar, você vai chamar a atenção das pessoas, consequentemente você vai ser titular, vai se destacar, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Naturalmente. Agora, quando a gente fala em evoluir, quando a gente fala buscar a evolução, você deve mensurar. E como é que deve ser a mensuração? Anota no papel. Então, janeiro, no último jogo de janeiro, esse jogo de janeiro, eu sou lateral, eu fui no fundo 10 vezes, eu fui 2 vezes. O próximo jogo, eu fui no fundo, quantas vezes você foi na linha de fundo? Ah, nenhuma, fui nenhuma. Qual a minha meta? A minha meta é chegar 5 vezes na linha de fundo. Bateu a meta, e agora? Agora põe outra meta. 7, pô, show de bola. A minha meta é fazer gol. Mas antes de fazer gol de linha de fundo, chutando de fora da área, minha meta é chutar de fora da área. Eu não tô chutando. Então eu tenho que chutar. E qual a meta? Eu tenho que pôr a meta do jogo. Além da meta do cruzamento, agora eu coloquei uma outra meta. Qual é a outra meta? A meta de chutar de fora da área. Então, termina o jogo, você vai lá. Você fez a meta? Você conseguiu cumprir? Não cumpriu, tudo bem, não cumpriu, mas você se dedicou, você tentou. É isso, é tentar. E aí, consequentemente, você vai evoluindo. Então, quando a gente fala de abrir mão de final de semana, quando a gente fala abrir mão de algumas coisas que é necessário, é você aproveitar todo esse tempo para colher o fruto o quanto antes. E o fruto é ser jogador profissional o quanto antes. O cara vai ser 50% atleta, 50% os pais. Olha, eu discordo disso. Eu vou te falar o porquê que não é dessa forma. E para mim falar isso para você, eu vou pegar a minha experiência com a minha empresa Gol Mais Gol, que a gente atende inúmeros jogadores a nível Brasil, praticamente todos os clubes. A minha experiência mostrou que todos os pais que fizeram tudo para o filho excessivamente, até as coisas mais simples, como as coisas mais simples, ia lá na empresa para levar um jogo, um CD, pegar um CD, ligava para querer falar qual lance deveria ter melhorado na produção do vídeo. Literalmente fazia tudo para os filhos, deixava o filho só jogar futebol. Eu vou falar que 90% dos pais que fizeram isso, os filhos não vingaram jogador profissional. Entrou em clube, mas não se tornou jogador profissional. Porque entrar em clube é um primeiro passo, ser jogador profissional é um passo diferente. E qual que é a referência disso? É só você pegar pais que foram, muitos pais, a maioria inclusive, de pais que foram ex-jogador profissional, o filho não foi jogador profissional. Mesmo o pai tendo grana, mesmo o pai tendo dinheiro, boa condição financeira, mesmo os pais tendo muitos contatos, os filhos não se tornaram jogador profissional. Mas por que disso? Porque tinha tudo de mão beijada.
não tinha luta. O sonho tem que ser só do garoto. O pai, ele tem que dar um apoio coadjuvante. Como que é assim um apoio coadjuvante? O filho fala assim: ô pai, eu quero fazer tal coisa. Eu te apoio, filho. Ah, pai, mas você pode ir lá para mim? Não, vai você. Ah, pai, mas o pai de fulano tá levando ele. Não, mas você vai sozinho. Pô, pai, o senhor não me ajuda. Não, pode ir. Tá, o dinheiro tá aqui, vai lá você. A princípio, o filho vai achar que o pai não tá ajudando, mas o pai, você tá ajudando demais. Você tá ajudando o teu filho a se virar. Porque é muito cômodo você falar assim: eu quero, ah, você quer? Quero. Então entrega algo de valor. É muito simples só falar que algo de valor, ele só se dedicar. Não, se dedicar faz parte. Mas abrir mão é fazer o algo a mais. E esse algo a mais que vai fazer a diferença quando ele tiver 18, 19 anos. Que as coisas... porque às vezes o garoto ele entra num clube com 15 anos, se dedica forte, mas quando chega a 20 anos ele não vinga jogador profissional. Ele desiste da carreira. E por que ele desiste da carreira? Porque ele não aprendeu a superar a dificuldade, ele não aprendeu a lidar com o medo, ele não aprendeu a lidar com a incerteza, ele não aprendeu a superar a incerteza. E como assim? Porque ficou muito fácil, o pai ajudava. Então não é 50% do pai, 50% do garoto. Não, não senhor. É 1% do pai e 99% do atleta. É 1% do pai e 99% do atleta. O pai que fala pro filho, o Cafu, eu costumo dar muito exemplo do Cafu. O Cafu foi reprovado 9 vezes. O pai dele, nenhuma vez ele fala que o pai levou ele lá para fazer o teste. Pegou o carro e levou ele. Nunca fez isso. O pai dele apoiava ele. Mas como que o pai dele apoiava? Quando ele chegava em casa, o pai dele ele falava assim: pai, eu não passei. O pai falava assim: mas continua, filho. É mais um obstáculo que as pessoas estão colocando no teu caminho. Persevera que você vai conseguir. Este é o apoio. Ah, o filho quer, é muito simples, né? O filho quer, o pai levanta cedo, põe ele no carro e leva para treinar, leva no treino, vai buscar ele. Moleza, né? Não, mas ele já está se dedicando, ele dormiu cedo, E aquele cara que ele vai sozinho? E aquele cara que ele vai de busão? Ele não se dedicou mais? Ele não teve que acordar mais cedo? Não é mais difícil? Então, quanto mais difícil for o garoto se locomover para fazer, quanto mais difícil for, maior vai ser a resistência, maior vai ser o crescimento mental, psicológico que ele vai ter. Porque se o pai estiver ajudando demais, é muito fácil. É muito fácil. Quando chega a 20 anos, 18 anos, os pais falam assim: ó, filho, você já está com 18 anos, se vira agora. Mas pô, você sempre fez a vida inteira, agora você fala para ele se vir, ele não sabe fazer mais. Ele não sabe se virar, pegar o carro, ele sabe. Mas mentalmente ele não tá forte mentalmente para lidar com a adversidade. Ele vai chegar num clube e ele vai ver às vezes trairagem, ele vai ver as pessoas não sendo parceiro dele, não ajudando ele vai querer aquela ajuda do pai. O pai tá longe, o pai não vai ajudar. E aí, como é que vai fazer? Você entendeu? Porque se o garoto não tiver muita vontade, ele vai ficar no caminho, ele vai parar no caminho. Então não é 50% pai, não é 50% atleta, é 99% atleta e 1%. Aí o cara fala assim: ah, eu não fui, eu me dediquei porque meu pai não me levava até lá. Não, você não se dedicou porque teu pai não levava até lá. Você não se dedicou porque a vontade que você tinha era pequena. Era uma vontade pequena, não era uma vontade genuína. Uma vontade de uma dedicação total. Então o pai que fala: vai lá filho, eu te apoio, já está apoiando, já está ajudando. Se o pai der uma condição financeira, melhor ainda. Mas não é isso que não vai fazer o garoto ser jogador de futebol, não. Uma coisa que as pessoas falam assim: mas o garoto ele não pode ficar frustrado porque ele está abrindo mão de estar treinando, de estar curtindo, e amanhã se ele não vingar. Ninguém deve começar um projeto sem acreditar que vai ser bem sucedido. As pessoas elas não desistem, né? As pessoas elas não fracassam, elas desistem. Quando eu desisti, eu estava com 21 para 22 anos, que eu desisti da carreira profissional. O que me fez desistir foi o medo do futuro. E eu me arrependo disso.
Porque eu tinha tanto medo, o que eu vou fazer se eu não... Pô, eu tô num clube pequeno, as coisas não estão andando como eu quero. Então esse medo do futuro me fez querer parar de ser jogador de futebol. Mas hoje, com a minha experiência, eu vejo que foi uma bobagem. Não que eu me arrependo do que eu fiz, nada disso, mas o fato do pensamento que eu tinha na época. E não tem nada a ver. A vida me ensinou, eu tenho empresa, eu tenho mais de uma empresa, e tendo os negócios eu sei que a dedicação, quem é dedicado, as oportunidades vão acontecer, as pessoas vão ajudar, as oportunidades elas vão aparecer para quem é trabalhador. Então, a pessoa não deve iniciar um projeto imaginando, se eu fracassar, não, você tem que iniciar um projeto já pensando que você vai ser bem sucedido. Inclusive, você deve mentalmente já se imaginar ali, e trabalhar dia após dia. A pessoa, o clube, quando ele entra num campeonato, ele não pode entrar num campeonato pensando na última rodada. O campeão, ele vai se construindo como? Como é que se constrói um time campeão? Como é que se constrói? Jogo a jogo. Mas antes do jogo, o treino. Então é treino a treino. E o jogo é uma consequência. Ele ganha um jogo, ele ganha 2, ele vai pontuando. Aí vai tendo. Então todo mundo entra para querer ser campeão. Mas são todos que vão ser campeão? Não vão ser todos que vão ser campeão. Mas você tem que entrar querendo ser campeão. E no decorrer do tempo, a confiança vai aumentando. Por quê? Porque os resultados vão aparecendo. Conforme vai aparecendo o resultado nas nossas vidas, nós vamos ficando mais confiantes. Agora, o clube não ganhou um campeonato esse ano, mas tem um ano que vem. Depois tem outro ano, e assim é a vida. Então o garoto, quando ele entra num clube, por isso que abre mão, né, a abdicação da rotina, do lazer da família, ele entra num clube, aí ele vai crescendo ao longo da vida. Ao longo da vida você vai crescendo, vai desenvolvendo, até se chegar a ser jogador profissional e aí buscar ser bem sucedido. Quantos bons jogadores que eram os caras da base não vingaram? Por quê? Porque no momento que era para ter oportunidade não levou a sério muitas vezes. Quantos garotos que não eram bambambam e que conseguiram? Passa muito, eu vou falar para você que passa 100% da maneira que pensa. A mentalidade vai fazer total diferença. Como pensa, como enxerga o problema, como enxerga a oportunidade, como enxerga o treino, como treina, como se dedica. Não tem nada a ver, é bom de bola, vai ser jogador de futebol, não tem nada a ver. Ele não é tão bom de bola, então ele não vai ser jogador de futebol, não tem nada a ver. O que tem a ver é evolução diária, evolução constante. E aí as conexões, a saber criar oportunidade, a saber enxergar a oportunidade, enxergar. Porque as melhores oportunidades, elas não são vistas com os olhos. As melhores oportunidades, elas são vistas com a mente. E as pessoas não são treinadas. Eu lá atrás, eu não tinha. Quando eu jogava, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Quando eu buscava, eu não via como eu vejo hoje. Muda, e por que mudou? Depois que você se torna profissional, depois que você para, depois que eu montei a Go Mais Go, depois que eu lidei com o mercado, vendo inúmeras situações, eu comecei a ver um padrão. Existe um padrão comportamental dos que conseguem e um padrão psicológico dos que não conseguem. Não tem a ver de só ter qualidade. Ter qualidade tem que ter. Mas o garoto que está evoluindo, ele vai ter qualidade, porque ele vai evoluir. Não vence o talentoso, vence o dedicado, o esforçado, o persistente, o perseverante. É esses que vão vencer, porque a dificuldade vai fazer você criar resiliência. Essa resiliência vai fazer você aprender a superar a oportunidade, aprender a criar a oportunidade. E aí a oportunidade, ela não chega de mão beijada, você deve criar ela. Então, aquele treino que você está fazendo diariamente, pensa que, por isso que é importante tomar essa consciência o quanto antes. Cara, o Júlio falou assim, existem sonhos e existem delírios. Corra atrás dos teus sonhos, disse tudo. Delírio é você sonhar e não fazer nada, você está delirando. Você não tem meta, você não dedica, você não trabalha, você não busca, você não quer correr o risco de ser humilhado, você não quer correr o risco de falhar, você não quer correr o risco de perder o pênalti, você não quer correr o risco de nada, você está delirando. Porque errar, fracassar, ser reprovado na peneira e mal faz parte.
A diferença é você evoluir. Pô, você perde um pênalti de um jeito. Você quis fazer de um jeito. Pô, você não tá treinando, você tá delirando. Como é que você quer melhorar, bater pênalti, sendo que você não tá treinando? Você tá delirando. Agora, se você tá treinando, e com meta, você tá sonhando. E aí você começa a treinar. Aí você põe meta de cada 10 pênaltis. Quantos pênaltis você acertou? Aí você começa a fazer desafio com os goleiros. Pô, realmente você tá sonhando. Você não tá delirando. Delirando é você querer bater bem a falta, mas você não treina. Você não se reavalia para ver se o teu desempenho. Então você está delirando, você não tá sonhando. O Júlio falou o seguinte: fui reprovado em 13 vezes na peneira. Júlio, faz parte. Foi reprovado? Faz parte. Agora, você está treinando? Você está treinando na escolinha adequada? Qual que é a escolinha adequada, Fabio? Como eu vou saber que é a escolinha adequada? A escolinha ganha título, disputa campeonato? Não é que você é titular ou não. Os jogadores que lá na escolinha são bons. Tenta ser titular na tua escolinha. Busca ser titular. Você está se dedicando. Não é treinar, não quer dizer você fazer repetidamente sem avaliar. Treinar é você fazer repetidamente, avaliando a evolução daquilo que precisa ser melhorado. Isso é treino. Treino é você repetir a mesma coisa, e aí você vai vendo a evolução. Então, a excelência vem depois da consistência. Consistência é treinar, vai ter evolução para consistência. Galera, tá acabando a live, eu vou pedir para vocês aqui, compartilhem os conteúdos que eu venho postando. Eu quero ver com você se você pode compartilhar com 10 amigos. Entra no meu Instagram, entra nos conteúdos e marque 10 parceiros teus, 10 pais, 10 amigos, 10 mães, 10 amiguinhos teus que treinam com você, se fizer sentido para você tudo que eu falei. Um abraço!